Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Permaneçam firmes na liberdade para a qual Cristo nos libertou e não se submetam novamente a um jogo de escravidão. O assunto que vamos tratar hoje é sobre libertação. E quando Paulo cita neste versículo que Cristo nos libertou e ele deseja que nós não retornemos a um jugo de escravidão, o que seria essa escravidão? Podemos considerar como vícios, mas não somente vícios, como também hábitos ruins que, de certa forma, nos dominam e que nos torna escravos daquilo, na qual a gente não consegue parar. E posso citar alguns exemplos para que a gente consiga se identificar, porque precisamos reconhecer que todos nós, em algum momento, já fomos ou ainda somos escravizados de algumas atitudes, de alguns hábitos ou alguns vícios que aos poucos vai nos consumindo. Às vezes a gente até não consegue reconhecer, como o alcoolismo, como drogas, como o cigarro, como prostituição, como pornografia, jogos de azar, fofoca, mentira. Então, em algum desses pontos, em algum momento a gente pode ter sido escravo disso, pode ter sido dominado por essas atitudes e não conseguia parar. E primeiro eu falo para você que talvez já teve esse tipo de atitude e hoje já não tem mais. Essa mensagem de Paulo é muito séria para cada um de nós, porque ele diz: olha, permaneçam firmes na liberdade para a qual Cristo nos libertou. Ou seja, em algum momento da sua vida você conseguiu se libertar daquilo. Não Não caia nessa de acreditar que foi você com sua própria força de vontade, mas sim porque Cristo te ajudou. Porque a Bíblia vai dizer que Cristo nos tira do lamaçal do pecado. Então é Ele quem nos segura pela mão e nos dá aquela força para deixar para trás hábitos ruins, vícios que tínhamos anteriormente e hoje já não temos. Você lutou, você sacrificou com certeza para chegar até aqui, mas nós precisamos reconhecer que se não fosse pela ajuda de Jesus, a gente nunca teria conseguido. E Paulo vem com esse alerta de que não vale a pena olhar para trás. Ele diz: e não se submetam novamente ao jugo de escravidão. Ou seja, um dia você foi escravo, um dia nós fomos escravos do nosso pecado, escravos das nossas próprias vontades pecaminosas, escravos de coisas que o mundo, que o diabo tentou impor a nós, a gente não conseguia controlar e aquilo nos dominava por completo. E hoje a gente já não vive mais isso. Mas o diabo ele não desiste, ele sempre vai tentar, vai procurar o seu ponto fraco, o nosso ponto fraco, para fazer com que a gente volte para aquela situação. E a Bíblia diz que quando o diabo encontra uma brecha para poder voltar à vida de alguém que um dia foi libertado, ele volta com sete piores do que ele, a situação daquela pessoa se torna pior ainda do que era antes. Então é por isso que Paulo vai dizer: olha, vocês foram libertados por Cristo e não se submetam novamente a um jugo de escravidão. Não é fácil. É uma batalha que nós enfrentamos todos os dias para não voltar a ser aquele velho homem, aquela pessoa antiga que nós éramos com hábitos ruins. E isso não fazia mal só para nós mesmos, mas também para aqueles que estavam à nossa volta. E Cristo nos libertou. E tudo que Ele deseja é que nós não voltemos a ser o que éramos. E o segredo para isso, a batalha que nós travamos, é de joelhos, é através da oração, é pedir ao Senhor verdadeiramente para conduzir a nossa vida, para fazer com que a gente viva de acordo com a vontade dele, não satisfazendo esses desejos carnais que nos afastavam de Deus. E agora, a mensagem para você que talvez por algum motivo ainda está preso em algum desses vícios, ainda é escravo, dominado por algum tipo de pecado, por algum hábito ruim. Saiba que Cristo ele quer te libertar hoje, que ele está de braços abertos para te tirar desse mal, desse lamaçal do pecado. Talvez você imagina que não consegue, não tem forças para sair. É justamente nesse momento em que Cristo é a sua força, porque Paulo vai dizer: quando estou fraco, aí é que estou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Então saiba que é neste momento de fraqueza mesmo que você pode clamar a Deus
e Ele te ajuda e Ele te dá a força necessária para que você nunca mais seja escravo de nada, que você não seja mais dominado ou dominada por nenhum tipo de desejo que nem você gostaria de ter, mas não consegue sair daquilo. Saiba que Cristo quer que todos nós sejamos livres e venhamos viver uma vida de abundância, uma vida de plenitude e uma vida de muita alegria na presença dele. Portanto, para todos nós, permaneçamos firmes na liberdade pela qual Cristo nos libertou, porque ele pagou o preço por nós. Foi um preço muito alto que ninguém era capaz de pagar. Então, vale a pena a gente lutar para permanecer livres. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.